Galera interessante, ouve só a oportunidade que a Ludmila tem para te falar. Essa é a sua realidade? Trabalhar, pagar conta, trabalhar de novo e quando você menos vê, você passou o mês todo contando moedas. Eu já vivi isso e mudei essa realidade trabalhando com meu celular conectado à internet. Minha última semana eu fiz mais de R$2.000 e você pode fazer o mesmo. Então, se faz sentido para você trabalhar de casa 1-2 horas com o seu celular, fazer uma renda extra de R$1.000, R$2.000, R$3.000, me chama agora no link da descrição ou no comentário fixado, que vai te direcionar para o meu WhatsApp e lá eu vou te mandar um mini curso gratuito que tem 4 aulas que vai te mostrar o caminho para você começar hoje mesmo. Então corre, me chama agora e bora mudar essa realidade. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo do teu canal preferido. Hoje o assunto é bastante relevante, pois mostra pessoas que chegam ao extremo para mostrar que são espirituais e assim chamar a atenção de seus fiéis. Só que o fanatismo não faz bem a ninguém e esses casos provam isso. Portanto, ajeite-se aí no teu lugar porque eu já faço a pergunta. Estão todos preparados? Pastores foram imitar Jesus e se deram mal. Os rituais africanos chamam muita atenção por suas apresentações mirabolantes. Xamãs, feiticeiros e bruxos fazem de tudo para chamar a atenção. Assim, a multidão fica atenta no que está acontecendo. A maioria acredita nesses rituais, poucos acham que é uma farsa. E os pastores africanos também procuram um meio de chamar a atenção da Irmandade. E às vezes termina no pior. Lackson Piri, de 56 anos, é pastor da Igreja do Espírito de Sião, do distrito de Chadiza, localizada na província oriental do Zâmbia, país localizado no sul da África. Ele confessou que enterrou o membro da igreja e curandeiro James Sakala, de 22 anos, vivo do lado de fora de sua igreja, no que deveria ser uma façanha para provar o poder da ressurreição no terceiro dia. James Sakala, que também era curandeiro, praticante da medicina tradicional, aceitou o desafio de ser enterrado para mostrar sua fé e também o poder de sua medicina. O pastor Lackson queria demonstrar aos paroquianos que ele tinha capacidade de imitar a ressurreição de Jesus Cristo. Tentando explicar sua decisão ao seu rebanho, o pastor citou a escritura sagrada dizendo que na véspera de ser entregue aos soldados romanos, Jesus disse aos seus discípulos na Santa Ceia: façam isso em memória de mim. Lackson disse que as palavras de Jesus não se referia apenas a beber vinho e mastigar o pão sem fermento, mas também para imitar a ressurreição. A maioria dos membros da congregação tentaram tirar essa ideia da sua cabeça e se negaram a ajudá-lo, mas por fim 2 homens aceitaram junto com o pastor enterrar Sakala vivo. Cavaram uma cova rasa, amarraram suas mãos e por fim o enterraram. Enquanto James estava sobre a pilha de terra, os devotos cantaram hinos na expectativa de uma manifestação da libertação divina de Deus. No entanto, louvor após louvor, oração após oração, James não conseguiu ressuscitar como o pastor havia prometido. No terceiro dia, após o enterro, a tumba foi aberta e encontraram o curandeiro morto, coberto de muque e sangue. O comissário Gesa Lungu disse que a polícia visitou o local do crime e que após a inspeção do corpo, foi liberado para ser enterrado em sua aldeia, onde esperavam por ele um filho e a esposa que estava grávida. Todos foram presos. Esse é o extremo do fanatismo religioso. Um pastor identificado como Jonathan Mateva disse a todos os seus fiéis que iria caminhar sobre as águas do rio Mpumalanga, imitando o Senhor Jesus. O caso aconteceu no Zimbábue, país localizado na África do Sul. Segundo o jornal local The Herald Zimbábue, o homem era pastor da Igreja dos Santos dos Últimos Dias e tentava demonstrar aos membros que com sua fé poderia imitar como Jesus Cristo andou sobre as águas. O diácono Nicosi, que foi testemunha no local, disse em entrevista: ele prometeu que demonstraria sua fé para nós. O pastor Jonathan não se atentou ao fato de que o rio Mpumalanga é conhecido por ter muitos crocodilos. Infelizmente, ele acabou se afogando e devorado por 3 crocodilos na nossa frente, conta o diácono, que presenciou a cena. Eles acabaram com ele em poucos minutos. Tudo o que restou dele foram as sandálias e sua cueca flutuando na
nas águas. Nicozí ainda disse que não consegue entender como um incidente pode ter acontecido mesmo após o pastor ter jejuado e orado durante a semana anterior ao acidente. Segundo testemunhas de sua congregação, o pastor caminhou cerca de 30 metros antes de ser atacado. De acordo com o Daily Post Nigéria, os serviços de emergência chegaram 30 minutos após o incidente, mas não conseguiram salvar o pastor. Muitos mágicos também tentam imitar e fazem muitos acreditarem na ilusão. Outros fazem até pegadinha com o milagre do Senhor Jesus. São pessoas que não têm respeito e nem temor a Deus. Francisco Baraja, fundador da Igreja Evangélica de Santa Trindade, tentou imitar a Cristo quando ele foi conduzido ao deserto e passou 40 dias sem comer e beber. Após 25 dias sem comida e sem água, o pastor Francisco já estava bastante debilitado. Segundo pessoas próximas a ele, o homem havia perdido peso a ponto de não conseguir nem se levantar. Foi levado ao hospital por insistência de familiares e de fiéis de sua igreja. Todos nós jejuamos esses 40 dias. Até minha própria esposa estava de estado, mas conseguiu jejuar. Jejuou 40 dias. Sim, jejuou 40 dias. Sim, assim de estado. E deu parto. E agora está e não teve nenhum problema. Francisco foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos. Os profissionais de saúde o reidrataram com soro e tentaram alimentá-lo com líquidos, mas não conseguiram reverter o quadro. Membros da Igreja de Santa Trindade relataram que era comum o pastor e seus fiéis jejuarem, mas não por tanto tempo. Francisco Baraja faleceu aos 39 anos no hospital da cidade da Beira, para onde foi levado em estado crítico. Este não é o primeiro caso em que alguém morre ao tentar reproduzir o jejum de 40 dias que o Senhor Jesus esteve no deserto, descrito no Evangelho de Mateus. Em 2015, o pastor sul-africano Alfred Ndlovu, um homem do Zimbábue, faleceu após 30 dias sem comer, conforme informou a mídia local da época. De acordo com a notícia, o pastor de 44 anos tentou imitar Jesus Cristo, que jejuou no deserto 40 dias e 40 noites para se preparar para o seu ministério. Mas o pastor acabou morrendo antes de conseguir a proeza. O portal americano The Christian Post informou que o pastor morreu de desnutrição depois de suportar 30 dias sem comida e água. E isso no deserto sul-africano. Informação também do site Buzz da África do Sul. Seu corpo foi encontrado deitado no chão do deserto por um homem que passava pela área. O homem não identificado alertou a polícia, que então informou sua família e a congregação sobre o que tinha acontecido. A morte do pastor veio como um choque para a família, membros da igreja e da comunidade em geral. Ele era um homem muito espiritual. É lamentável que ele tinha que morrer dessa maneira. Depois de um mês, nós temos a triste notícia de sua morte, disse um parente próximo. Bem, galera, interessante. Na realidade, o Espírito Santo foi quem conduziu o Senhor Jesus ao deserto, não para tentar a Deus, e sim para passar pela tentação do diabo. Jesus passou por esse grande teste. Outros, como Daniel, Moisés e Elias, etc., foram alimentados pelo poder de Deus. Moisés subiu ao monte e ficou sem comer, porque Deus foi quem o chamou lá em cima para receber as leis. Com certeza, nem teve fome, pois a presença de Deus Todo-Poderoso supriu essa necessidade. Isaías estava fugindo do rei Acabe e Jezabel, por ter anunciado o que Deus tinha mandado. Daniel jejuou em consagração para saber os acontecimentos do futuro e da vinda do Messias. O Senhor Jesus também andou em cima das águas, não para aparecer para os seus discípulos, e sim porque tinha ficado em oração e foi encontrar os seus no barco. Também assim, mostrando o poder da fé. O fanatismo religioso é capaz de destruir o crente e às vezes até os que estão em volta. Deus ama um espírito calmo, humilde, amoroso, caridoso e que busque a simplicidade. Exageros levam ao precipício e à destruição. Há muitos falsos cristos por aí. Um dia darão contas por quererem usurpar o lugar do Filho de Deus. Esse vídeo termina por aqui. Vejo vocês no próximo, se Deus quiser. Tô indo nessa. Valeu!